A terceira edição da Semana Acadêmica na FAAP acontece entre os dias 13 a 17 de maio, unindo estudantes de diferentes cursos em uma programação repleta de atividades, fazendo os alunos terem a oportunidade de explorar áreas de interesse e adquirir novos conhecimentos. Além das palestras, há visitas fora do campus e projetos, proporcionando uma experiência enriquecedora para todos os participantes. E claro, uma das palestras mais aguardadas ocorreu no primeiro dia da Semana Acadêmica, que foi com o jornalista e professor Ivan Mizanzuki, conhecido pelo seu trabalho no podcast Projeto Humanos, falou sobre o caso Evandro e compartilhou suas técnicas de abordagem para criar narrativas envolventes em formato de podcast. O caso Evandro é um dos crimes mais chocantes da história do Paraná e do Brasil. Ocorrido em Guaratuba em 1992, envolveu denúncias de magia negra, sacrifício de crianças e tortura policial. O júri desse caso foi o mais longo já registrado no Brasil, com 34 dias de duração. Ivan Mizanzuki, por meio do seu podcast, mergulhou fundo nessa história intrigante. Sua quarta temporada, dedicada ao caso Evandro, trouxe informações e reviravoltas inéditas do processo. Aprofundando-se na investigação, Mizanzuki revelou detalhes surpreendentes e desfechos que impactaram na compreensão do caso. Olha, quando a gente está pensando em crianças e crimes terríveis, né, a gente tem que lembrar que essas vítimas têm famílias, né, e essas famílias também são vítimas e que muitas vezes não têm respostas claras do que aconteceu. O Projeto Humanos é o maior podcast em formato de storytelling no Brasil. Com mais de 5 milhões de plays até maio de 2020, ele se destaca por abordar temas complexos e reais. Além do caso Evandro, outras temporadas exploraram histórias como as de sobreviventes do Holocausto e os conflitos no Oriente Médio. A adaptação do caso Evandro para a TV, feita pela Globoplay, e o lançamento de um livro pela editora HarperCollins em 2021 demonstram o impacto desse trabalho. Em 2022, a série foi indicada ao Emmy Internacional, consolidando a relevância de podcast como uma ferramenta de investigação e narrativa. Fazer um exercício mais de escuta do que de conversa. Eu acho que é sempre uma oportunidade que, quando a gente conversa com familiares e com pessoas envolvidas em crimes, é uma oportunidade que eles têm de serem ouvidos. Na palestra da Semana Acadêmica na FAAP, Mizanzuki compartilhou sua abordagem única na produção de podcasts investigativos. Ele discutiu técnicas, ética jornalística e como transformar casos reais em narrativas envolventes. Os estudantes tiveram a oportunidade de aprender com um dos principais nomes desse cenário. Durante a palestra, Ivan fala sobre como foi a apuração do caso, que desempenhou um papel crucial na anulação das condenações dos acusados, após serem encontradas fitas que depois foram digitalizadas e compartilhadas em seu podcast. Essas fitas continham confissões dos réus, mas também revelavam indícios de tortura durante os interrogatórios. As gravações indicavam que as confissões foram obtidas através da violência, o que fez com que a defesa dos réus utilizassem esses áudios como uma base para pedido de revisão criminal. As fitas de áudio, antes editadas para incriminar os réus, foram consideradas na íntegra pelos desembargadores. A revelação dessas provas levou a justiça a reconsiderar o caso e reconhecer a inocência dos acusados. Com isso, em 2023, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná anulou as condenações dos acusados. A pessoa que viveu aquela dor é uma pessoa que não vai conseguir muitas vezes expressar o que está sentindo exatamente. E a gente tem que partir desse estado para tentar puxar novas informações, e isso é muito frustrante porque as vítimas, na maioria das vezes, não sabe, não tem respostas, ela só tem a dor, né? Então tudo que ela pode fazer é contar como foi aquele momento mais difícil da vida dela. Essa foi a reportagem com narração de Giovana Freire e edição de Beatriz Cardoso para o Labjor.